O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre educação pública e luta feminista, com professora Graciele Marques, mestre em educação. Bom, eu sou uma mãe solo, né, periférica. Eu, desde muito cedo, a minha família sempre teve uma situação econômica bastante frágil, né? Então a gente morou de aluguel, mudou muito, e isso sempre me colocou muito em contato com as fragilidades, com as mazelas de ser, né, de classe popular, de ser filha de família trabalhadora. E sempre me causou uma indignação. Então, desde muito cedo, eu comecei a me envolver com os movimentos sociais, depois com o movimento estudantil na universidade, e tudo isso me levou para esse campo da militância, que, consequentemente, depois me levou para a política. E o meu contato com o Partido dos Trabalhadores foi no movimento estudantil, quando eu presidi o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estadual de Mato Grosso, que é onde eu estudei, e a partir daí se intensificou ainda mais a minha luta específica pela educação, né, porque era uma das principais pautas nossas à época, desse grupo de militância. E toda essa vivência, né, de ser mulher, de ser mãe solo, de ser periférica, né, sempre me levou para esse lugar de cobrança de melhores condições de vida para grupos muito específicos, principalmente para as mulheres, né, para as mães, enfim. Então, foi esse caminho que me levou para a política, né? Não foi um planejamento, até a eleição em si, em 2020, para mim foi uma surpresa, né, positiva, porque nós construímos uma candidatura à época porque não tínhamos representatividade, tinha quem fizesse a defesa, principalmente de um grupo ali de profissionais da educação, nasceu ali a ideia, uma greve. E aí nós decidimos que precisaríamos de uma candidatura e nas discussões identificamos que talvez o meu nome naquele momento fosse o nome mais adequado para aquele momento, e nós fomos com aquela ideia de vamos construir um capital político para, quem sabe, na próxima eleição a gente consiga uma eleição. E para nossa surpresa estavam lá adormecidos aqueles votos de alguém que queria uma candidatura, né, de mulher com esse perfil, exatamente trabalhadora, mãe. E aí nós tivemos uma surpresa que foi a 8ª colocação em número de votos, a única mulher, única de esquerda, inclusive passamos poucas e boas nesse processo, mas mostrou para mim aquele processo todo da eleição de que o povo quer quadros como nós, mulheres trabalhadoras, mães ou não, ou mulheres que decidiram ser mães, mas que estão na luta por direitos humanos. Então, para mim ficou muito evidente que mesmo no estado difícil como é o meu, eu sou do Mato Grosso, há uma busca por perfis como esse para votar. Bom, eu, assim, sou a prova, né, material de que a educação transforma vidas, né? Eu fui a primeira da minha família a cursar a graduação, né? Eu fiz pedagogia na Universidade Estadual de Mato Grosso, e isso mudou completamente a minha vida. Como eu falei no início, a minha família é uma família que sempre passou por muitas dificuldades financeiras, né? E estudar numa universidade pública, me tornar professora, mudou a minha vida.
E todo esse processo, né, de militância na educação, de passar pela formação escolar, depois pela formação acadêmica, me fez ter outros olhares sobre várias situações que envolvem a nossa sociedade, que envolvem as minorias, né, que somadas são maioria, que, portanto, tem um peso muito forte. Mas a educação me abriu os olhos para ver essas mazelas, para ver as desigualdades sociais, e hoje eu percebo que todas as nossas pautas caras, né, que nós estamos na luta por elas, elas podem ser fortemente influenciadas pela educação. Isso vale para o racismo, isso vale para a homofobia, isso vale para a misoginia, para o machismo, para a violência contra a mulher, que é uma pauta caríssima para nós. A educação ela tem a capacidade de transformar todas essas realidades. E por isso que para nós é muito importante a nossa atuação na educação, por isso que para nós é tão importante a valorização especialmente das professoras, né? Porque nós sabemos que as mulheres que acumulam funções aí, historicamente, elas acabam tendo maior dificuldade de desempenhar os seus papéis, mas são elas também que têm um olhar mais sensível, por isso que as professoras têm um papel fundamental. O olhar de uma professora para uma criança que está vulnerável, para um estudante que está vulnerável, é um olhar muito mais, nada contra, né? Não estamos numa disputa aqui entre homens e mulheres, mas é um olhar muito mais sensível a essas dores, né? É um olhar de mãe, é um olhar de pessoa que acolhe, de pessoa que tem maior sensibilidade, que tem um olhar social de um todo, né? Então, por isso a importância. E penso que falta para nós darmos mais visibilidade à capacidade transformadora dessas mulheres atuando na educação, dessas mulheres educadoras. Então, nós precisamos cada vez mais dar visibilidade, cada vez mais cobrar os direitos, cada vez mais cobrar uma coisa que, infelizmente, no governo anterior, no governo federal anterior, nós tivemos um retrocesso muito grande na valorização dos professores. Nós tivemos um processo intencional e planejado de desvalorização, de desrespeito, né, de desvalorização não só financeira, como social também. Então, isso é uma coisa que nós precisamos agora inverter. Tudo aquilo que nós tivemos de perda, né, para os educadores e educadoras, em especial as educadoras, nós precisamos agora potencializar tanto o ganho financeiro quanto o respeito da sociedade, né? Nós tivemos um processo muito grande, intencional, de desvalorização, de desrespeito aos profissionais da educação, e agora nós precisamos reverter isso, né? E é uma tarefa que não é tão simples. E, de novo, a educação pode cumprir um papel fundamental nessa mudança de cultura das educadoras. Todas as pautas que eu defendo vêm de uma dor que eu presencio na escola, né? Seja com a minha vivência, seja com a vivência dos meus alunos, os estudantes que estão ali, que eu acompanho, né? E a questão da defesa contra a homofobia, por exemplo, a LGBTfobia, foi justamente nesse sentido. Eu vi muito sofrimento dos meus estudantes e das minhas estudantes quando se reconheciam como uma mulher lésbica, uma garota lésbica, uma menina bissexual, um homem gay, e esses preconceitos eram ao ponto de levar muitas vezes esses estudantes e essas estudantes a tentarem suicídio. Eu presenciei muitas vezes situação de a gente receber estudante na escola com marcas, né, e também de serem expulsos de casa, uma série de situações dessa natureza. Então, quando eu ocupei um espaço letivo, a minha primeira, e até hoje o tempo todo é essa defesa, é justamente que a gente possa defender o respeito, né, com essas pessoas, o acolhimento e também a elaboração de políticas públicas que possam, de fato, dar uma vida digna a essas pessoas como, de fato, elas merecem, né? Então, eu tenho sempre feito essa luta, não é uma luta fácil no Estado conservador como o que eu estou, e acredito que não seja em lugar nenhum do Brasil, mas nós precisamos fazer, né? Eu sou muito questionada, às vezes, será que não é melhor defender só os trabalhadores de uma forma geral? E nós sabemos, né, como ser humano, como mulher, como professora, como mãe, que existem especificidades que precisam de um olhar mais atencioso porque ficaram marginalizadas o tempo todo, né? E aí a mesma lógica eu atribuo à pauta dos povos, da defesa dos povos originários, né? O nosso estado é um estado que oculta muito a contribuição, isso também é um projeto, esconder a contribuição da população indígena, da população negra para a construção do nosso estado, para a construção do nosso país. E, nesse sentido, é importante que nós tenhamos políticas públicas voltadas para essas populações. E eu tenho feito isso sistematicamente, eu acredito que
a defesa, o direito que nós adquirimos, todos eles foram a custo de muita luta, né, de pessoas que muitas vezes, inclusive no processo histórico, perderam as suas vidas nessas lutas, e hoje nós temos alguns direitos que são garantidos por esse processo. E da mesma maneira, nós temos o compromisso de seguir lutando por várias pautas que são difíceis, que às vezes parece que não vai mudar, mas que a gente tem que seguir lutando para que avance, para que nós possamos ter aí novos direitos garantidos e aqueles que nós já temos hoje conquistados, que nós possamos ter a garantia de que eles sigam sendo um direito de toda a população. Bom, primeiro, vocês não estão sozinhas. É importante que as mulheres possam identificar isso, porque por mais difícil e mais desafiador que seja, sempre tem alguém, seja uma companheira, às vezes até um companheiro, alguém que consegue dar a mão e acolher. A exemplo desse momento que nós estamos fazendo aqui, né? Uma formação para chegar em outras mulheres. Então, nós não estamos sós. Às vezes é difícil identificar, dependendo do qual local você esteja, é difícil identificar quem é que está de fato do seu lado para apoiar, mas é possível encontrar essas pessoas e às vezes geograficamente um pouco distante, como nós estamos aqui, mas também pessoas que possam dar apoio. Então, primeiro, não desistam desse desejo de ocupar espaços. É muito importante que as mulheres ocupem esses espaços. Eu sei que é difícil, nós não podemos naturalizar a violência, nem aceitar a violência política de gênero, nós não podemos aceitar os boicotes que são feitos frequentemente às mulheres, mas nós precisamos enfrentar isso. Enfrentar para que lá na frente outras mulheres possam entrar nesse espaço com um pouco menos de violência. Né? Hoje nós exercemos o direito ao voto e o direito, por exemplo, de nos candidatar, porque outras mulheres foram violentadas lá atrás para poder conquistar esse direito. E hoje nós temos o compromisso de manter esse direito, de ampliar e de conquistar novos direitos. Então, não desistam. Eu costumo dizer que a luta que eu faço pela juventude, pela infância, é uma luta que eu faço em respeito à minha história, a tudo que eu já sofri, em respeito à história do meu filho e por ele, que hoje já é um rapaz, mas pelo filho de outras mulheres que muitas vezes não têm nem a condição de estar no espaço de luta como nós. Né? A exemplo das trabalhadoras domésticas que com frequência não encontram energia nem para participar de algum movimento. De tanto que trabalham, as trabalhadoras braçais, que tem tantas por aí. Então, muitas delas não conseguem. E é um projeto que as nossas mulheres não têm tempo para pensar e para entender a importância delas estarem ocupando esses espaços. Então, o que eu tenho para dizer é, não desistam, que a gente possa, ainda que à distância, segurar as mãos umas das outras, que vocês possam, nos territórios, encontrar as pessoas que possam ser apoio, que possam ser acolhimento, que possam ser mão amiga nessa luta e que a gente possa estar junto e firme nessa luta. Não desistam e busquem os caminhos, busquem parcerias para que vocês estejam acolhidas e fortalecidas para seguir essa luta tão importante. Hoje a aula foi sobre educação pública e luta feminista, com professora Graciele Marques, mestre em educação.